Olá pessoal, vamos juntos aqui, continuando crimes contra a administração da justiça. Já vamos aí para a tela, artigo 355, patrocínio infiel. Aqui a gente vai entrar agora em crimes próprios que somente podem ser praticados por quem? Advogado ou procurador. Dá uma olhada, trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Trair, meus amigos, é enganar, né? Palavrinha aí que a gente conhece. É enganar, é trair, ele está mudando de lado. Ele tem que defender uma pessoa, tem as duas partes aqui contrapostas. Ele tem que defender A, mas ele por trás, digamos assim, ele favorece B. Por meio dos atos que ele pratica na suposta defesa de A, ele vem a favorecer B. Professor, mas ele faz isso sem querer? Claro que não, a gente está diante de um crime doloso. Ele sabe o que está fazendo. O advogado, o procurador, ele sabe que está prejudicando A, ele tem interesse em favorecer B. Tá bom, pessoal? Então essa que é a traição, é a enganação praticada aí pelo advogado ou pelo procurador. Mas temos aqui outras elementares desse tipo penal, porque fala enganar, trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Então, quando a gente fala que em juízo, é necessário que seja uma causa judicial. Pode ser uma causa judicial civil, penal, de jurisdição contenciosa, de jurisdição de jurisdição voluntária, não importa, tá bom? Mas tem que ser em juízo. Olha só outra coisa importante, uma decorrência daqui. Se for uma causa e atuação extrajudicial, não configura esse crime. Judicial não configura o artigo 355. Beleza, pessoal? Atenção então nisso daí. Se a gente tiver atuação do advogado ou do procurador perante um inquérito policial, perante uma sindicância, perante um inquérito civil, não vai configurar, ainda que ele venha a praticar uma conduta de traição na qualidade de advogado, prejudicando o interesse de quem lhe é confiado, não incide nesse crime. Ué, professor, não acontece nada com esse advogado, com esse procurador? Não, acontece. Ele vai viola o quê? O código de ética da OAB. E viola também lá o estatuto da OAB. Então podem haver sanções aí para esse advogado, para esse procurador, mas não há que se falar no crime do artigo 355. É necessário que seja uma causa judicial, lembrem-se muito bem disso daí, beleza? Outra coisa importante, pode ser um crime comissivo ou omissivo. Por exemplo, crime comissivo, revelar estratégias, atuar de maneira a prejudicar, então ele revela estratégias para outra parte. E, pela maneira omissiva, vamos supor que haja um recurso que ele não escreve. Ele não interpõe um recurso em que era muito provável que o seu cliente fosse ter êxito naquele recurso. Ah, professor, mas ele esqueceu de fazer isso. Não, a gente não está falando aqui da conduta omissiva. Ele deixa de recorrer, nesse exemplo que eu estou dando para vocês dessa conduta omissiva, ele deixa de recorrer por dolo, porque ele quer prejudicar a pessoa a quem ele está defendendo. Beleza, galera? Então, atenção aí, patrocínio infiel. Lembrando sempre que é um crime próprio, advogado ou procurador. E trata-se de um crime de médio potencial ofensivo. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Crime de médio potencial ofensivo, com a conduta mínima, a pena mínima é inferior a 1 ano,
ou até 1 ano, admite aí a suspensão condicional do processo. Vamos ver aqui alguns pontos relevantes que eu trouxe para vocês em relação a esse crime. Primeiro, o delito de patrocínio infiel pressupõe o instrumento de mandato, procuração outorgado ao profissional da advocacia ou, no processo crime, o fato de o acusado o haver indicado por ocasião do interrogatório. Está previsto lá, foi uma decisão do STF no HC 110/196 do Pará, julgado em 2013. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, com os meus desenhos belíssimos, essa situação. Imagina que a gente tem o agente A e a gente tem aqui o agente B, tá? A e B, eles são réus de um processo, em razão de um crime que supostamente eles praticaram juntos. B, ele tem aqui o seu advogado, tá bom? Então aqui vai ser o advogado de B. E o A, ele tem também o seu advogado próprio, tá bom? Que será aqui então o advogado do A. Cada um tem o seu advogado. A tem uma procuração para o advogado A e B tem uma procuração para o seu advogado, tá bom? Olha só o que aconteceu aqui nessa situação, que foi o julgamento do STF que eu trouxe para vocês. Esse advogado aqui, o A, o advogado de A, conversou com o B, ele conversou com o B e orientou B a confessar o crime e dizer o seguinte: olha, a responsabilidade do crime é toda minha, eu sou o B, A não teve nada a ver com a história. Ué, pessoal, para o advogado de A, nada melhor do que essa situação, concordam? B confessa a prática do crime, fala que a responsabilidade é dele e livra a barra do seu cliente. Excelente. Entretanto, veio o Ministério Público e entendeu que isso daí poderia ser considerado um patrocínio infiel, porque ele estaria prejudicando uma pessoa que ele veio a aconselhar. Mas o STF diz o seguinte: não, nesse caso aqui não há um instrumento de mandato, não há uma procuração entre B e o advogado de A. Então, o advogado de A nada mais fez do que buscar os próprios interesses do seu cliente. Veja, eram réus, eram corréus, praticaram o crime juntos ou não. O fato é que o advogado de A, ele pode vir a sugerir uma conduta a B que venha a prejudicá-lo e venha a favorecer o seu cliente. Então, nesse caso aqui, não há o patrocínio infiel. Então, olha só, o delito, vou repetir, o delito de patrocínio infiel pressupõe um instrumento de mandato. A procuração, é necessário que haja esse instrumento, outorgado ao profissional de advocacia. No processo crime é uma outra maneira de apontar quem vai ser o seu advogado, que é exatamente aqui indicando na ocasião do interrogatório, tá bom? E por isso que tem essa ressalva aí. Mas o fato é então que A, ele não praticou o crime de patrocínio infiel, porque ele nada mais fez do que ajudar o seu cliente, que era o A. E não havia um mandato, uma procuração de B com o advogado de A, somente aqui com o seu advogado, que foi quem comeu mosca na situação, que deveria ter aconselhado melhor aí o seu cliente. Beleza, galera? Olha só, vamos trazer aqui outra situação. O simples abandono da causa pelo advogado no curso do processo criminal não configura o crime de patrocínio infiel, mas o sujeita às sanções do artigo 265. Então o advogado simplesmente abandona, ele vem e abandona a causa, para de atuar como advogado naquela situação. Ele responde pelo patrocínio infiel? Não, porque o artigo 265 do CPP traz a seguinte previsão: o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz. Vamos supor que ele não comunicou. Qual que é a pena? Pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Tá bom? Então o artigo 265 do CPP traz essa sanção específica de forma que vai afastar o crime de patrocínio infiel para esse advogado que simplesmente abandonar a causa. Claro que ele pode ter sanções. Quais são as outras sanções? Ele pode ter sanções lá no Código de Ética da OAB. Tá bom? Então ele pode ter outras sanções, não é que ele não pode ter, ele pode, mas não vai configurar o crime de patrocínio infiel. Beleza, galera? Vamos ver aqui algumas características desse crime.
Elemento subjetivo é o dolo, sem qualquer finalidade específica. Atenção, não se pune a conduta culposa. Por que eu achei importante trazer isso daí? Porque veja, nessa situação que eu falei para vocês, que eu dei o exemplo de uma conduta omissiva, na qual o advogado simplesmente e de maneira dolosa não interpõe um recurso para o seu cliente, ele pode praticar o patrocínio infiel. Mas vamos supor que uma conduta muito semelhante, agora o advogado não interpõe o recurso, mas porque ele esqueceu do prazo. Ou então ele não interpõe um recurso porque ele deixa para entregar esse recurso no último dia, na última hora do prazo legal, e ele pega um engarrafamento e não chega. Veja, a gente teve condutas aí culposas, a gente teve condutas omissivas, ele deixa de interpor esse recurso por uma negligência dele. Beleza? Nesse caso, em que pese ele ter algumas sanções que podem ser aplicadas a ele pelo Código de Ética da OAB, ele não responde pelo patrocínio infiel. Por quê, professor? Porque patrocínio infiel não pressupõe a modalidade culposa, somente a modalidade dolosa. Beleza? Olha só, consumação, trata-se de crime material, consuma-se com efetivo prejuízo da parte, ainda que reversível. Não tem que ser algo irreversível, não. Pode ser reversível, o crime estará consumado mesmo assim. Crime de ação penal pública incondicionada, crime de médio potencial ofensivo, admite a suspensão condicional do processo. Sujeito ativo, como eu falei com vocês, é um crime próprio, só pode ser praticado pelo advogado ou pelo procurador. Mas olha o detalhezinho, o estagiário regularmente inscrito na OAB também pode ser sujeito ativo deste delito, tá bom? Então isso aqui não é uma analogia em Malam Partem, não. É simplesmente uma extensão. Por quê? Porque o estagiário, ele também recebe poderes no mandato, poderes na procuração para atuar naquela causa. Então ele também pode ser aí sujeito ativo desse crime. Sujeito passivo, quem será? O Estado, secundariamente, a pessoa física ou jurídica prejudicada. Admite a tentativa? Com certeza, a menos que a conduta seja omissiva. A gente já falou aqui nas condutas omissivas, a não ser que seja uma omissão imprópria, não vai admitir a tentativa. E a competência, em regra, será da Justiça Estadual. Olha o detalhe. Todavia, será competência da Justiça Federal se o patrocínio infiel se der na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar e na Justiça Eleitoral. Beleza, meus amigos? Vamos então, que a gente não tem tempo a perder, ver um outro crime. Ué, professor, mas a gente está aqui no artigo 355. O patrocínio infiel não é aqui do artigo 355? É, meus amigos. Patrocínio infiel. Só que é a conduta do caput. Olha só que interessante o que o legislador ele fez aqui. No parágrafo único, ele trouxe um outro crime. Então, em que pese está no artigo 355, o parágrafo único é uma outra conduta completamente distinta. Claro que vai ter algumas semelhanças, mas é uma conduta distinta do patrocínio infiel, que será chamado patrocínio simultâneo ou tergiversação. Olha só o que diz então essa conduta. Incorre na pena deste artigo, por isso que eu deixei a pena aqui para vocês vocês lembrarem que é a pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial, então a gente está aqui diante de um crime próprio, que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Veja, pessoal, aqui não será o patrocínio infiel, não é alguém que está advogando para prejudicar o seu cliente e favorecer a parte oposta. Não, aqui o advogado, o procurador é um mala. O cara está ao mesmo tempo advogando e favorecendo os dois, tanto a parte A quanto a parte B, simultaneamente ou então sucessivamente. Ele atua em favor de A e posteriormente na mesma causa atua em favor de B. Isso pode? Claro que não. Quando ele atua em favor de A, quando ele advoga para A, ele descobre várias informações, segredos, que se na mesma causa ele advogar para B, ele terá informações privilegiadas. Então ele não pode fazer isso. Beleza, pessoal? Atenção então, porque olha, quando a gente tem aqui patrocínio simultâneo, é quando trata-se aqui de quem defende simultaneamente partes contrárias. E a tergiversação é o patrocínio sucessivo. Tá bom? Então não é a mesma coisa não. Patrocínio simultâneo é diferente aí da tergiversação. Tergiversação será o patrocínio sucessivo.
Beleza? Olha só, algumas coisas importantes aqui. Mesma causa, vamos pegar aqui, olha, na mesma causa. Quando o legislador ele fala na mesma causa, é diferente do que ele falasse na mesma ação. Como assim, professor? Olha só, galera. A gente tem causas que tem mais de uma ação. Se você pega uma causa de uma separação de cônjuges, separação conjugal, a gente pode ter aqui uma ação que será do divórcio, a gente pode ter depois uma ação que será da guarda dos filhos, a gente pode ter uma aqui que será da alimentação, dos valores de alimentação. Então veja, a gente tem várias ações numa mesma causa. O que a lei não permite é que seja na mesma causa, então é mais amplo do que na mesma ação. Se o advogado atua aqui numa separação, depois ele vem atuar aqui no divórcio, ele não pode atuar para outra parte na guarda ou na discussão da alimentação, tá bom? Então atenção aí quando fala na mesma causa. Muito importante. Veja outra coisa importante. O dolo aqui não requer intenção de prejudicar, ao contrário do patrocínio infiel. No patrocínio infiel, o agente tem um dolo de prejudicar a parte. No patrocínio simultâneo ou tergiversação, não há a intenção, não requer, melhor dizendo, a intenção de prejudicar a parte. Simplesmente ele atua simultaneamente ou sucessivamente na mesma causa, atua em favor de uma pessoa e posteriormente em favor da outra. Ou então em favor de ambas ao mesmo tempo. Professor, como é que é possível fazer isso? Ué, pessoal, às vezes no mesmo escritório tem o sócio que atua em favor desse daqui, e essa pessoa que atua em favor de A, esse advogado que atua em favor de A, ele usa uma interposta pessoa para atuar a favor de B. Mas ele que está ali, ó, atuando nos dois casos, auxiliando as duas partes. Ah, professor, mas a intenção dele é boa de trazer um acordo, com isso ele consegue ter uma maleabilidade, consegue convencer as partes a fazer um acordo, vai ser melhor para todo mundo. Não interessa. Ele não pode fazer isso, ele não pode atuar sucessivamente e nem e muito menos ao mesmo tempo para duas partes contrárias na mesma causa. Beleza, pessoal? Então, atenção aí, é um crime à parte, é um tipo penal à parte do artigo 355. A gente tem o patrocínio infiel no caput e aqui no parágrafo único, então, a gente tem o patrocínio simultâneo ou tergiversação. Olha só, as características, então, desse crime. Elemento subjetivo, como eu falei com vocês, é o dolo sem qualquer finalidade específica, né? Não requer a intenção de prejudicar uma das partes. A intenção pode até ser boa, de ajudar as duas. Mesmo assim, ele vai praticar o crime. O dolo é simplesmente de atuar em causas, na mesma causa, sucessivamente ou então simultaneamente para ambas as partes. Consumação, trata-se de crime formal, não requer que haja prejuízo da parte, é o que eu falei. Pode ser até que ajude as partes, mesmo assim, o advogado, o procurador não pode atuar dessa maneira. Crime de ação penal pública incondicionada, crime de médio potencial ofensivo, admite a suspensão condicional do processo. Sujeito ativo, crime próprio. Mesma coisa do patrocínio infiel. Será o advogado ou procurador e aquele estagiário que eu falei com vocês, regularmente inscrito na OAB, também pode ser sujeito ativo deste delito. Sujeito passivo será o Estado, secundariamente a pessoa física ou jurídica prejudicada. É um crime que admite a tentativa e, em regra, será da Justiça Estadual a competência. Detalhe, todavia será da Justiça Federal se o patrocínio infiel se der na Justiça Federal, Justiça do Trabalho, e aqui a gente tem inclusive a súmula 165 do STJ que vai corroborar esse entendimento. Justiça Militar e na Justiça Eleitoral. Beleza, pessoal? Com isso, vamos passar para o artigo 356, sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Mais uma vez, a gente está trazendo aqui, olha, o advogado ou o procurador como sujeitos ativos deste delito. Artigo 356, inutilizar. Inutilizar é o quê? Destruir. Então, destruir total ou parcialmente
ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Deixar de restituir, então, pessoal, não devolver no tempo devido. Então, todo mundo que já advogou, que já foi estagiário, sabe, agora que tem o processo eletrônico, né, vai diminuir aqui a quantidade desse delito. Mas quem já advogou sabe que era muito comum pegar os processos, retirar os processos nas varas judiciais, levar para o escritório, analisar os autos e depois deveria devolver. Esse tipo penal vai incriminar exatamente a situação em que o advogado, o estagiário, o procurador retira os autos e não devolve à vara judicial, tá bom? Ou então demora. Professor, e se ele demora 6 meses está lá com os autos, né? Ele tinha que devolver em 1 mês, mas ele permanece 6 meses e só depois devolve. Pratica esse crime, porque veja, ele deixou de restituir os autos no tempo devido. Então, poxa, era para ele devolver em 1 mês, ele devolve 6 meses depois. Se obviamente, né, pessoal, a gente está falando aqui de uma conduta dolosa. Se ele teve o dolo em fazer isso, ele teve o dolo em atrasar, não devolver os autos exatamente para prejudicar o bom andamento do processo, responde sim aqui pela sonegação de papel. Olha só, então, além de autos, pode ser um documento, pode ser um objeto de valor probatório e pode ser também aqui, além de deixar de restituir, como a gente viu, né, pode ser uma inutilização, ele destruir total ou parcialmente os documentos, os autos ou objetos de valor probatório. Isso aqui também acontece quando o advogado simplesmente rasga uma parte do processo, né? Às vezes tem uma petição, às vezes tem uma decisão judicial que ele quer retirar aquela informação, vamos supor que ele simplesmente rasga parte do processo, retira uma parte do processo. Veja, ele inutilizou em parte aqueles autos. Então incide também esse delito. Beleza? A gente já viu muito advogado respondendo por isso daqui, estagiário, então não é um crime que se brinca. Mas como eu falei agora, vai diminuir em razão dos processos eletrônicos aí que surgiram cada vez mais. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, é um crime de médio potencial ofensivo. Vamos ver aqui esse quadro, é um quadro que eu trouxe para vocês lá quando a gente estudou aqui o artigo 337. Subtração ou inutilização de livro ou documento. O que eu quero mostrar para vocês com esse quadro? Eu quero mostrar para vocês que o examinador ele pode tentar confundi-los, mas que vocês não serão confundidos. Porque a gente tem aqui no artigo 314, no artigo 337 e no artigo 356, que é o que a gente está vendo agora, situações semelhantes, porém diferentes. Olha só, no artigo 314, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo. Então, aqui no artigo 314, é um crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. O sujeito ativo desse delito é exatamente o funcionário público que tem a guarda em razão do cargo. Esse cara que tem a guarda, esse funcionário público que tem lá os papéis, que tem a guarda desses papéis, simplesmente inutiliza ou extravia, perde de uma maneira, joga no lixo, perde de uma maneira dolosa os autos, os documentos que ele tem acesso, tá bom? Que ele tem a guarda. Então o detalhe do artigo 314 é que o sujeito ativo será um funcionário público. A pena, reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. O artigo 337... quem vai praticar esse crime aqui será o particular contra a administração em geral. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Imagine então que o particular ele entra numa repartição pública, subtrai documentos que lá estão e inutiliza eles, começa a rasgar toda aquela documentação. Ele vai responder exatamente aqui pelo artigo 337, olha a pena, reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Por fim, exatamente o crime que nós estamos vendo agora, o artigo 356. Olha qual que é o detalhe, quem que vai praticar esse crime? É um crime contra a administração da justiça e é um crime próprio. Quem vai praticar? O advogado ou procurador.
Beleza, pessoal? Então, essa aí vai ser a diferença. Lembre-se bem disso. Artigo 314, sujeito ativo, é o próprio funcionário público que tem a guarda do livro ou do documento. O artigo 337 é o particular que subtrai ou inutiliza o documento, o livro oficial. E o artigo 356, quem vai praticar é o advogado ou o procurador, tá bom? Que recebeu de boa fé, recebeu na qualidade, não de boa fé, né? Às vezes ele já tinha intenção antes, mas ele recebeu, ele não precisou subtrair, ele não precisou retirar de uma maneira forçada da repartição pública. Ele recebeu, deveria restituir, mas ele simplesmente vem a destruir ou vem a atrasar por um tempo relevante a devolução desses autos, documentos ou objetos probatórios. Beleza, pessoal? Atenção então aí neste quadro para a gente saber diferenciar esses tipos penais e não ser pegos pelo nosso querido examinador. Por fim, algumas características aí do artigo 356, elemento subjetivo, será o dolo sem qualquer finalidade específica. É aquele caso, né? Imagina que o estagiário pega o processo e deixa o processo numa gaveta, né? Os autos do processo lá numa gaveta, e lá permanece por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, vem uma intimação da justiça para que ele devolva, e aí ele procura aquilo, não consegue encontrar esses autos para devolver. Ele pratica esse crime? Não. Ele teve aí talvez faltou um dever de cuidado em relação aos autos daquele processo, que deveriam ser restituídos, mas não houve dolo. O que a conduta desse tipo penal visa punir é a conduta dolosa, deixar de restituir os autos, os documentos, de maneira dolosa, com a intenção de retê-los, beleza? Consumação é um crime material na modalidade inutilizar, mas será um crime formal e permanente na modalidade deixar de restituir. Para a consumação do delito, a doutrina majoritária entende que é dispensável a intimação do advogado para restituir os autos. Todo mundo também que já foi advogado aí, deixou de devolver o processo, os autos do processo no prazo legal, sabe que geralmente a justiça dá aquela intimada, né? Fala, olha, tem um processo aqui que era para você devolver em 10 dias, já se passaram 20 e você não devolveu ainda. Então é comum essa prática nos fóruns, nas varas judiciais. Em que pese ser comum, não é um requisito para que o advogado, o procurador, o estagiário venha responder por esse crime, tá bom? Não é obrigatório essa intimação. Crime de ação penal pública incondicionada, de médio potencial ofensivo, sujeito ativo, novamente como a gente já viu, será um crime próprio, será o sujeito ativo, o advogado ou procurador, podendo ser o estagiário também regularmente inscrito na OAB. Sujeito passivo será o Estado e secundariamente a pessoa física ou jurídica prejudicada. E é um crime que admite a tentativa na modalidade inutilizar, mas não será admitido na modalidade deixar de restituir. Por quê, pessoal? Vocês já sabem, né? Porque essa daqui é uma conduta omissiva. Uma conduta omissiva própria. Há uma omissão descrita no próprio tipo penal. Beleza, pessoal? Então, com isso, atenção aí nesses artigos, preparação, estudos, e a gente volta na próxima aula. Logo mais.